Olá, somos do Grupo 7 e nesta produção iremos tratar do capítulo 13 da obra Organizações das Grandes Corporações em Kupfer, escrita por João Luiz Pondé de forma sucinta e objetiva. Introdução. Antes da publicação do artigo A Natureza da Firma, escrita por Ronald Coase em 1937, a teoria econômica se concentrava nos custos de produção, de modo que ignorava os custos de transações, tais como custos associados à negociação, contratos e coordenação de atividades. Nesse sentido, tem-se que o autor Coase trouxe o questionamento do motivo da existência de empresas, de modo que argumentou que elas surgem para reduzir os custos de transação, como resolver contratos ou resolver disputas, uma vez que podem ser mais elevados no mercado do que dentro da organização hierárquica. Assim, as empresas substituem parte do mercado por relações hierárquicas, alocando fatores de produção de forma interna. A teoria de custos de transação, TCT, busca explicar quando é mais vantajoso realizar as atividades internamente, dentro das empresas, ou externamente, no mercado. Natureza e fatores determinantes dos custos de transação. Custos de transação são os custos associados à divisão de tarefas no processo produtivo e da necessidade de coordenação e troca entre os agentes. Esses custos podem ocorrer no mercado, negociações, redação e cumprimento de contratos, ou dentro da própria empresa, coordenação e integração de atividades internas. Oliver Wilson expandiu essa ideia ao afirmar que os custos de transação não dependem apenas das exigências do mercado, mas sim de formas de organização econômica em função da divisão do trabalho. Fatores determinantes. A TCT aponta 4 hipóteses que tornam custos de transações relevantes, as quais são: 1. Racionalidade limitada, complexidade e incerteza. A. Os agentes possuem capacidade limitada de processar e transmitir informação, principalmente em contextos com incerteza e de complexidade. B. A combinação e incerteza de complexidade torna mais difícil antecipar todas as condições futuras. 2. O oportunismo. Refere-se à manipulação de informações e promessas falsas para obter vantagem. Exemplo, fornecedores inflacionando o custo do insumo. B. Problemas como moral hazard. Redução internacional da qualidade do produto que decorrem de comportamentos oportunistas. 3. Especificidades de ativos. Ativos específicos são projetados para um determinado uso ou um determinado cliente, de modo que cria dependência entre as partes. Exemplo, investimento em máquinas exclusivas. B. Gera o problema de refém, hold-up, onde uma das partes se aproveita da dependência da outra. 4. Não menos importante, transformação fundamental. A transformação inicialmente competitiva, muitos agentes podem se tornar exclusivas devido às vantagens acumuladas. Learning by doing. Natureza dos contratos. Contratos rígidos especificam tudo antecipadamente, mas são ineficientes em cenários complexos ou incertos. Contratos condicionais prevêem ações futuras dependendo de eventos específicos, mas enfrentam dificuldades de redação e monitoramento. Contratos de curto prazo sequenciais. Não existe vínculo duradouro entre partes, adequadas para o mercado, com muitos agentes e ativos padronizados. Por último, relações hierárquicas, usadas em empresas na qual a autonomia das partes é reduzida em troca de eficiência e redução de custos de transação.
De acordo com os tipos de transações e estruturas de governança, Williamson classificou as transações e as estruturas de governança com base na especificidade dos ativos e frequências das transações, as quais são: transações com um ativo específico, envolve os ativos que têm pouco ou nenhum valor fora da relação contratual específica para na qual foram desenvolvidos. Exemplo: equipamento personalizado para uma linha de produção específica. Essas transações criam dependência entre as partes, exigindo estruturas de governança que minimizam os problemas como oportunismo e garantem a continuidade da relação. Transações com ativos não específicos. Em sua característica, ativos que são padronizados e amplamente disponíveis no mercado. Exemplo, matéria-prima genérica como aço ou papel. Como não existe vínculo exclusivo entre os agentes, o mercado é o melhor mecanismo de governança, uma vez que oferece economias de escala e baixa necessidade de adaptação. Transações mistas. As transações mistas, em suas características, incluem elementos padronizados e suas especificidades. Exemplo, equipamentos parcialmente customizados. Demandam estruturas intermediárias de governança, como contratos detalhados e cláusulas de contingência. Sua estrutura de governança no mercado tem em sua característica a forma mais simples e descentralizada de coordenação. Baseia-se na interpretação independente entre compradores e vendedores, onde o preço é o principal mecanismo de coordenação. Não existe vínculos duradouros ou investimento em estrutura específica, com ativos não específicos ou transações frequentes com muitos participantes no mercado. Exemplo, empresas que compram commodities genéricas em mercado aberto. Vantagens. As vantagens se dão com baixo custo de transação, uma vez que os contratos são simples e as partes podem ser substituídas com facilidade. Já em governança trilateral, as características apresentam participação de uma parte terceira e neutra, como árbitros ou mediadores, para resolver conflitos ou monitorar a execução de contratos. Frequentemente usada em transações que possuem algum grau de especificidade e complexidade, mas não ocasionais. Mas quando iremos utilizar? Quando as transações forem mistas ou específicas realizadas esporadicamente. Exemplo, contratos de construção nos quais os engenheiros independentes verificam a qualidade do trabalho. A vantagem é que minimiza os custos de transação, ao evitar o desenvolvimento de estruturas internas e permanentes. A governança hierárquica interna tem em sua característica o que ocorre dentro de empresa por meio de relações hierárquicas e autoridades. Implica a integração vertical, onde a empresa internaliza etapas de produção ou transações que ocorreriam de maneira diferente no mercado. Essa integração pode ser tanto quanto integração para trás, quando as empresas assumem atividades que estão na fase inicial do processo produtivo. Exemplo, uma montadora de carros que decide produzir os próprios pneus em vez de comprá-lo de terceiros. Ou integração para frente, quando a empresa assume atividades mais próximas ao consumidor final. Exemplo, um produtor de alimentos que decide abrir sua própria loja ao invés de vender para os supermercados. Com isso, reduz o custo de transações em ambientes de alta especificidades e incertezas. Mas quando iremos usar? Quando tivermos ativos altamente específicos e transações recorrentes em pequeno número. Exemplo, uma montadora que produz internamente componentes críticos, como motores personalizados, tendo como vantagem maior controle sobre a produção e a eliminação de comportamentos oportunistas e garantia de continuidade.
Como funciona a escolha entre estruturas de governança? A decisão entre usar o mercado ou integrar atividades dentro da empresa depende de uma análise de custos de transação versus economia de escala. Os custos de transação incluem negociar e redigir contratos, monitorar e fazer cumprir os acordos, resolver disputas e lidar com comportamento oportunista. Já as economias de escala incluem redução de custo ao priorizar larga escala no mercado, acesso a múltiplos fornecedores ou clientes, aumentando a eficiência produtiva. Os exemplos de comparações que iremos usar são os ativos genéricos, onde transacionar no mercado é mais barato, uma vez que os custos de transação são mais baixos e há economia de escalas significativas. Ativos específicos, integrar a produção é mais vantajoso, uma vez que as economias de escala no mercado são limitadas, os custos de transação no mercado são mais altos. Como podemos observar o resumo de governança na tabela. A aplicação do TCT em sua defesa influenciou a política antitrust ao apontar que a integração vertical pode ser motivada pela redução de custos de transação e não apenas por estratégias anticompetitivas. Como título de ilustração, tem-se franchising, que evita oportunismo e garante controle de qualidade, de modo que beneficia o consumidor final. A regulação econômica questiona a eficácia das concessões de serviços públicos como substituto da regulação direta, de modo que os problemas incluem concessões de curto prazo, que desestimulam investimentos de longo prazo, e concessões de longo prazo, onde enfrentam incertezas e oportunismo. A TCT defende um equilíbrio entre concessão e monitoramento governamental para garantir a eficiência. Podemos entender assim que a teoria de custos de transação fornece um arcabouço robusto para entender como os custos de coordenação e troca influenciam a organização econômica, no sentido que as empresas existem para minimizar os custos em cenários de incerteza, especificidades de ativos e dependência. Assim, suas aplicações vão desde defesas da concorrência até regulação de monopólios naturais.